Estado é laico? Mas o que seria um Estado laico? O Brasil é um Estado laico, mas já parou para pensar, analisar um pouquinho aí como esse substantivo laico de 5 letras tem uma bagagem importante na história da política? O Vamos Falar de Política traça então para você o conceito como uma passagem aí nas origens históricas do laicismo e como o Brasil se apresenta dentro deste contexto. A palavra laico é secular e no significado em latim pontua o mundo físico e não do divino. Sua utilização, portanto, é designada no campo religioso para referir que aquele lugar não está direcionado a um segmento específico, mas isso não significa que seja um Estado ateu. Pelo menos no Brasil, o Estado é laico no âmbito religioso. Estado secular é aquele que adota a religião oficial, não interfere nos assuntos religiosos, a menos que esses estejam relacionados diretamente com questões jurídicas. Um Estado laico, portanto, não se deixa ser influenciado por nenhum viés unilateral religioso, por ser independente de qualquer religião. Essa configuração de posição neutra é adotada no Brasil. Mesmo com maioria católica, herança aí da colonização portuguesa, mesmo citando Deus no preâmbulo da Constituição Federal, ela tem o país oficialmente como Estado laico. E vale notar que o artigo 5º, inciso 6º, também diz que a liberdade religiosa na vida privada está completamente mantida desde que devidamente separada do Estado, e garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão é dever do Estado, previsto então na Constituição. Assim, eu, você, nós temos o direito assegurado por lei de escolher nossa religião. Por quê? Porque é inviolável a liberdade e consciência de crença. Bom, agora um pouquinho de história para finalizar rapidinho. Olha só, sabemos então que o Brasil é um Estado laico, mas você sabia que nem sempre foi assim? Olha só, a história diz que o catolicismo foi a religião oficial do Estado, não é mesmo? Isso até a Constituição Republicana, que instituiu o Estado laico. Antes de sua independência, em 1822, em uma disputa aí que atravessou boa parte do século XIX, para se tornar uma república, houve muita polêmica e muito conflito. A própria implantação da Constituição Política do Império do Brasil de 1824 fala que o país já contestava aí o monarquismo absolutista com a proclamação da República em 1889. E uma das características essenciais do absolutismo monárquico foi a existência de uma religião oficial. E os súditos deviam aí seguir a religião escolhida pelo rei. Bom, esses ideais de separação de religião e o Estado foram exaltados pela Revolução Francesa. O Brasil, então, se tornou-se um Estado laico com o decreto em 1890 de autoria de Rui Barbosa, político que foi revisor da primeira Constituição brasileira. Bom, a liberdade religiosa, ela traça pontos importantes na história do mundo todo. E esse ideal de Estado laico gerou, então, como eu falei, muitos protestos nos últimos anos. Se você pegar os livros de história, fazer uma consulta aí, vai ver esses conflitos da liberdade religiosa que se chocou aí com a ideia de laicismo. Queria fazer um convite para você para fazer uma pesquisa e deixar aqui nos comentários o que você descobriu. Por exemplo, olha só, no Brasil já foi discutida a questão da presença de crucifixos em repartições públicas, sabia? Bom, gente, por enquanto é isso. O Estado é laico quando promove oficialmente a separação com a religião, mas em nosso podcast
A gente está trazendo aí, ele está chegando aí com mais assuntos a este respeito, e por lá nós vamos abordar as formas de relação entre Estado e religião, Estado confessional, Estado teocrático, Estado ateu e mais um pouquinho do conceito do Estado laico. Bom, agora que você já sabe, comente, compartilhe também. Eu e as meninas aí, ó, que participaram desse vídeo, estamos esperando a sua participação, que é muito importante para o canal. Vamos falar de política sempre? Estou esperando a sua participação. Tchau, tchau.